Meus amigos, acertamos na teoria do Joe ser uma alucinação do Billy Bruto. Só que além da cena de revelação ter sido sensacional, a lá Sexto Sentido, descobrimos o plano do Capitão Pátria com a Sister Sage, que o vírus vai ser forte o suficiente se causar uma pandemia, e ainda que o tumor do Bruto absorveu o composto V e virou basicamente o Venom no corpo dele. Fala pessoal, eu sou o Pedro e que episódio bom de The Boys, cara. Na minha opinião, é o melhor da temporada até agora. Eu achava que seria um filler ali na parte do Tech Knight, naquelas aventuras dele ali, mas à medida que o episódio foi passando, que as coisas foram acontecendo, foi eita atrás de eita, atrás de eita, atrás de que foda, que série boa, e eu tô bem animado. Mas vamos com calma, porque temos muita coisa para conversar. Então fica frio, Billy, meu garoto. Papai tá aqui. Primeiro, eu quero falar sobre o Black Noir. Já estava claro, mas agora ficou 101% evidente claro. O novo Black Noir é um ator super que foi pra Godolphin, mas ainda assim é um ator. Não é o Sam de Genvi, não é o Black Noir antigo que voltou à vida, é um ator. Ator interpretado pelo Nathan Mitchell, que estava debaixo das roupas do Black Noir nas temporadas anteriores. A gente viu que ele estava quase desistindo de ser o Noir, porque ele não gosta de matar, não sabia o que estava fazendo direito, estava sem direção, mas após a conversa com o Profundo, onde o Profundo falou que a violência o fez ser respeitado, o novo Black Noir tem essa cara curiosa. Como se, tipo, se eles não estão me valorizando direito, e se o Profundo disse que violência é poder, se eu usar violência, eles vão me respeitar, vão me dar atenção, vão me dar alguma direção, e pela cara dele, eu não duvido ele fazer alguma maluquice. Porque antes na cena, ele fala que tá triste porque foi deixado pra trás, foi todo mundo pra festa, ele ficou ali sozinho com o Profundo, mas... meio sozinho também. Enfim, nos episódios anteriores, a gente viu ele tentando falar alguma coisa, mas todo mundo cagando. Então, sei lá, vai que ele não surta, não mata alguém, um assistente ou algo parecido, só pra ter atenção do Capitão Pátria, que é o que ele tanto quer, sabe? Eu não duvidaria. Falando do Capitão Pátria, vamos falar no todo o arco da Caverna Tech, a caverna do Tech Knight, a Tech Cave. Essa foi basicamente a parte central do episódio, onde vimos inclusive o Hughie pegando a roupa do Tess Teia, o Homem-Aranha de The Boys, tendo algumas cenas bizarras de sadomasoquismo, mas conseguindo descobrir o grande plano do Capitão Pátria. Sobre o Tess Teia, o Eric Kripke, ele foi safado. Ele colocou ali o Tess Teia original para soltar as teias pela parte traseira do seu corpo, assim como aranha de verdade, e a palavra de segurança do Homem-Aranha de The Boys ser Zendaya, zoando Tom Holland, nossa, eu dei risada. Fora que Neto também zoou o próprio Batman. Caverna Tech, Batcaverna. O Elijah, por exemplo, é basicamente o Alfred do Tech Knight. Me antecipando sobre essa parte, tem aquela sequência bizarra da Firecracker com o Homelander na cena do leitinho, mas essas cenas de sadomasoquismo do Hughie, cara, realmente me deixaram incomodado. Eu fiquei realmente bem desconfortável. E nem vem falar, nossa, Pedro, você é fraco, tem que ser machão, amor. Pô, cara, olha só. Se você gostou de ver um cara abaixando as calças, sentando numa torta, peidando, e outro cara vendo isso e sentindo tesão, o problema tá em você e também tá no Tech Knight. E cara, eu realmente fico com pena do Hughie, sabe? No episódio anterior, teve todo o arco do pai dele matando o pai dele basicamente, que pô, foi um episódio pesado, foi um episódio triste, e ele mal se recuperou da morte do seu pai e passou por tudo isso, sabe? Tanto que no final, ele mesmo estourou e disse que não aguenta mais. Mas sobre essa cena do Hughie, dele falando que não tá mais aguentando ali pra Luz Estrela, será que o Hughie talvez não apareça nos próximos 2 episódios, né? Nessa 4ª temporada? Será que, tipo, não vão mandar ele pra fazer alguma coisa terapêutica, um período sabático, umas férias, meio que vão afastá-lo da trama principal agora nesse final de temporada? Fora que também tem o Leitinho, cara. O Leitinho, pô, teve um treco e quase morreu. Mas até chegamos lá, também conhecemos um pouco mais sobre a Sister Sage. Descobrimos um pouco mais sobre as suas motivações e por que ela se aliou ali com o Capitão Pátria. Anos atrás, no passado, ela achou a cura para a leucemia da sua avó. Porém, quem poderia fazer algo, os médicos, debocharam da pesquisa dela e, por isso, a sua avó morreu. Então, um dos motivos pelo qual ela está se aliando com o Capitão Pátria e ascendendo cada vez mais, né, comandando o Capitão Pátria basicamente, e também se dando na VOT, afinal, atualmente, ela é CEO da VOT, é para 1. Tirar esse pessoal do poder e 2. Dar poder para quem realmente merece, os supers. Mas para isso, primeiro o Singer precisa cair da presidência. Só que quando ela ia lá, ia falar, ia botar o seu plano em prática,
ela tava meio grog e não fez nada. E quem falou foi o Capitão Pátria e a Victoria Newman. E essa, meus amigos, foi uma jogada genial do roteirista. Vamos lá, como ela explica no quarto episódio, o seu cérebro não para de crescer. Então ela fica fazendo lobotomia em si mesma para, impedir que o cérebro continue crescendo ao ponto de talvez explodir a sua cabeça, e também para dar uma aliviada nesse fardo de saber demais. E o mesmo rolou aqui, ela tomou um tiro na cabeça, mas como o seu cérebro se regenera automaticamente, ela não morreu. Só que, até o seu cérebro voltar ao normal e ficar 100%, ela ali ficou meio grog. Mas reparem, ela ficou bem mais boba, bem mais idiota, entre aspas, do que quando ela fez a lobotomia. Justamente porque a força do tiro é bem maior do que, uma lobotomia. Fora que ela fica bem mais grog por conta de um tiro, pode ser alguma pista de alguma coisa que vai rolar no futuro. Eu disse que essa foi uma jogada genial dos roteiristas, porque o plano era a Sage. Era a Sage ir lá, falar, contar tudo, só ela falar. E aí, quando os The Boys pegassem a gravação, só teriam provas contra a Sage. Afinal, foi só ela que falou. Mas não, quem falou, na verdade, foi o Capitão Pátria e a Victoria Newman. Os dois falaram com todas as palavras, pedindo para ativar a 25ª emenda, dar um golpe para tirar o Singer do poder e colocar a Newman na presidência, sem, matá-lo no meio disso, porque aí, ficaria muito óbvio. E como vimos no final do episódio, agora os The Boys literalmente têm provas contra o Capitão Pátria e com a Victoria Newman, com eles abertamente tramando e falando de um golpe de Estado. E lembrando, o Capitão Pátria e Sage não estão ajudando a Newman porque eles gostam dela. Não, tem uma via de mão dupla aí. Eles vão ajudá-la a assumir a presidência e, em troca, ela vai acabar com todo esse lance de diminuir a influência dos supers na sociedade. Na verdade, vai aumentar ainda mais. É basicamente quem quer rir, tem que fazer rir. Mas vamos lá, 2 pontos sobre isso. Primeiro, o plano deu certo, tanto que eles conseguiram o apoio dos bilionários e de pessoas com influência dentro do Congresso. Então talvez a gente possa ver o golpe já no próximo episódio, sabe? Fora que o Capitão Pátria, ele tá muito irritado com a Sister Sage. E 2, os The Boys têm literalmente a gravação de Capitão Pátria e Victoria Newman abertamente falando e tramando um golpe de Estado. Aí você pode falar, Pedro, é só eles falarem que é IA, que é isso, que é manipulação, que é aquilo. Mas aí, meu amigo, que você se engana. Porque além da gravação, que é uma prova, literalmente, quem tava ali era o Trem-Bala. O Trem-Bala tava na cena a todo momento. Ou seja, caso precise, eles podem usar o Trem-Bala como testemunha. Vamos ver como é que eles vão desenvolver tudo isso. Porque, pelo visto, o golpe vai pra frente, o golpe vai rolar. Veremos isso ou no próximo ou no último episódio da temporada. Vai acontecer, é fato. Só que o Singer, a defesa dele, lembrando que ele tá meio que com parceria com a Starlight. A parceria acabou no 4º episódio, mas ainda assim, ele tá ali com a Starlight, o Singer tem como se defender, Porque tem a gravação, tem o Trem-Bala de testemunha. Mas assim, convenhamos, se o Trem-Bala se assumir como traíra e for oficialmente uma testemunha contra o Capitão Pátria, provavelmente vai ser a última coisa que ele vai fazer, sabe? E naquela cena dele, levando o Leitinho para o hospital após o ataque de pânico e vendo o garotinho feliz por vê-lo agir como herói, passou toda aquela vibe, a calmaria antes da tempestade. De tipo, ele vendo que ser herói é bom, de que literalmente fazer a coisa certa é uma coisa boa, vale a pena, ser um bom herói é uma coisa boa, sabe? Só o sorriso do garotinho, cara, já é uma baita recompensa. Só que nessa de fazer a coisa certa, traindo oficialmente o Capitão Pátria e sendo testemunha contra ele, ou fazendo alguma coisa além disso, mas sendo oficialmente contra o Capitão Pátria, provavelmente ele vai morrer. E eu tô bem curioso pra saber o que eles vão fazer a partir de agora. Porque é o seguinte, o Huey tá no limite, ele não aguenta mais. O Leitinho tá um treco de conhecer Jesus. O Francês tá na prisão, naquele arco que, nossa, insuportável, cara. Só um comentário aqui. Toda vez que chegava na parte da Kimiko, indo lá, tentando ver ele não querendo... Nossa, pior parte do episódio, eu não aguento mais Francês. Então, com isso, só sobra Kimiko, Luz Estrela e Trem-Bala do lado dos The Boys. 3 supers bem poderosos contra Capitão Pátria, Black Noir, Profundo e até, por que não, o Ryan. Eu não conto a Firecracker e a Sister Sage, porque, elas são supers, mas, tecnicamente, elas não têm poder propriamente falando. A Sage, ela é inteligente, a Firecracker, dá um estalozinho, solta fogo de artifício, sabe? Mas, comparado com a Kimiko, Trem-Bala e Luz Estrela, não tem muito o que fazer, sabe? Eu não vi nenhum vazamento, não sei o que vai rolar no episódio 7, 8, e peço que se você viu o vazamento, não comente, porque senão eu vou bloquear, sendo bem sincero. Mas aqui, chutando aqui com vocês, aqui na semana do 6º episódio.
Quem eu acho que vai morrer nessa temporada, e eu acho que tem que ter alguma morte impactante pra, né, trazer um impacto pra temporada em si, trazer alguma relevância muito grande, eu chutaria que vai ser o Trem-Bala e o francês. Trem-Bala tá toda a pinta que ele vai se sacrificar, vai fazer alguma coisa e, Jun, vai morrer. O francês também tá seguindo a mesma linha, mas também não duvidaria da Sage, tá? Não duvidaria da Sage morrer. Ainda mais porque a série deu ênfase de que ela pode morrer tomando um tiro em qualquer lugar do corpo, menos na cabeça. Mas ainda sobre o Capitão Pátria, Sister e Sage, temos mais coisas para comentar. O plano deles vai além de apenas colocar a Victoria Newman na presidência. Eles mandaram seus supers basicamente começarem uma ditadura, agirem e mostrarem que são seres superiores. E quem discordar deles, eles querem mandar prender nas prisões do Tech Knight e depois matá-las, basicamente criando os campos de concentração. Agora que o Tech Knight morreu, eu acho que o governo vai assumir o controle das suas prisões. E como o líder do Congresso está literalmente ali em parceria com o Capitão Pátria, Newman e Sister Sage, o plano deles deve continuar em prática, mas né, tem um lance da prova que eu citei anteriormente, da gravação, que com certeza vai ser usada contra eles. Fora que o ponto muito importante que tem que chamar a atenção é que a Newman não sabe disso. Ela tá ali em parceria com a primeira opção. Mas esse plano do Capitão Pátria de mandar os supers criar uma ditadura e ainda criar campos de concentração para quem é contra, a Victoria Newman não sabe disso. Então talvez quando ela descobrir o que tá rolando, ela não possa recuar e até se virar contra eles. E a Sage, ela se queimou com o Capitão Pátria. O Capitão Pátria não sabe dessa condição especial dela, então pra ele, ela vacilou, ela deu mole, sabe? Ela tá ali literalmente pra isso, pra fazer uma única coisa, e quando precisavam dela, ela vacilou. E agora que ele sabe que o Cameron não era o traíra, ainda mais com as falas da Firecracker, que quer se vingar porque a Sage armou contra ela no 4º episódio, agora tudo virou contra a Sister Sage. E aí, temos uma saia justa, porque assim, a Sister Sage, como a pessoa mais inteligente do mundo, ela com certeza sabe que o Trem-Bala é o traíra. E eu acho que ela só não entregou ele anteriormente porque ela pretende usá-lo e chantageá-lo em algum momento. Mas após esse episódio, se o Capitão Pátria não pressionar, ela não pode revelar o que o Trem-Bala é o traíra e meio que mudar o seu plano? Porque pela cara dele nessa cena e pela resposta que ele teve na cena da Firecracker, parece que é um ou outro. Ou ela revela que o Trem-Bala é o traíra e o Trem-Bala roda, ou ela não fala nada e ela roda. Ainda mais porque agora a Firecracker tá ali com ele, mexendo a mente dele, se aproximando dele e, como eu disse, a Firecracker não gosta da Sister Sage. O Tech Knight, ele poderia revelar o traidor, ele tem poder pra isso. Mas como, né, ele virou o lateral esquerdo de um certo time aí, que vocês sabem qual, não é mais possível. Mas aqui, pensa comigo, se o Capitão Pátria continuar suspeitando da Sister Sage, e se ele não usa a Kate? Tipo, se ele não fala, Seth, vem cá, Kate, vem cá, interroga cada um deles, agora eu vou saber o traidor. Essa é uma possibilidade. Mas nessa, antes disso acontecer, o Trem-Bala vai se revelar como traidor, porque, né, ele vai ter que fazer alguma coisa, senão ele vai morrer. Pelo menos ele tem certeza que não é Firecracker, e realmente não é. Mas ele tem ainda mais certeza porque aquela cena dela se abrindo o Capitão Pátria, abrindo literalmente, dela falando que o Capitão Pátria deu tudo pra ela, que ela fez procedimento pra ter leite materno, pra poder dar leite pra ele. Nossa, que cena bizarra. E na minha opinião, cara, a personagem mais subestimada dessa temporada é a Firecracker. Muitos subestimam ela, mas ela na verdade é bem inteligente. Ela ascendeu e chegou onde ela chegou usando a sua inteligência. Ela fazia seus vídeos lá, os seus podcasts, enfim, falando aquelas bizarrices, aquelas besteiras que nem ela acredita, justamente porque ela sabia que teria gente pra ouvir e assim ela conseguiria mais sucesso, sabe? Ou seja, ela não é burrinha, na verdade, muito pelo contrário. Então aquela cena dela, o Capitão Pátria, serviu pra duas coisas. Ela provar sua lealdade, o que deu certo, e 2, principalmente, trazer o Capitão Pátria para o seu lado. Ela sabia dessa fragilidade dele e ele cedeu. Então, além dela poder fazer a mente dele contra a Sister Sage, ela pode fazer a mente dele, por exemplo, assim como a Madeline fazia lá na primeira temporada. Cara, muito subestima a Firecracker, inclusive a própria Sister Sage. E seria muito irônico e seria um baita plot twist se a Firecracker usasse a inteligência para derrotar a pessoa mais inteligente do mundo. Mas todo esse arco que vimos nesse episódio, do Capitão Pátria querendo uma ditadura super, mandando prender e matar todo mundo que discorda, dá ainda mais força para o arco do Bruto, que deixou ainda mais interessante.
Porque se o vírus matador de supers ficar no nível capaz de matar o Capitão Pátria, beleza, vai matar ele, a Sage, a Firecracker, Profundo, Noir, Newman, toda essa papagaiada. Mas também vai matar a Luz Estrela, a Kimiko, o Ryan, a Zoe. E só um ponto que eu quero chamar a atenção é que o Bruto não tem muito o que fazer agora. Porque, tipo assim, ele não pode obrigar o Samir a construir o vírus, a criar o vírus, por exemplo. O próprio Samir disse que não criou o vírus anteriormente, justamente para evitar que o vírus caísse em mãos erradas. Mãos erradas, ou seja, Billy Bruto. E, tipo, o Samir, pelo visto, vai se recusar a fazer o vírus, não vai fazer isso, nem que morra no processo. E nem dá pra ele usar a Zoe como chantagem, já que ela é uma super e tá bem protegida lá com a Newman e com o Edgar. Aliás, sobre o Edgar, o Capitão Pátria sabe que ele fugiu, suspeita que ele está com a Victoria Newman, e essa cena não deve ter sido por acaso. Mas o ponto é, a parte importante não é sobre o Samir, não é sobre o Samir aceitar ou não fazer o vírus. Pelo visto ele não vai, mas só do Bruto saber que é possível criar um vírus capaz de matar o Capitão Pátria e também no processo matar todos os supers da humanidade, aí sim, isso que é importante. Porque aí a Sully arrumar um cientista que também odeia os supers e pronto, vírus criado. Agora vamos ver o que ele vai fazer com essa informação, porque ele quer, mas não quer. Como o Joe é oficialmente uma alucinação dele, mais uma vez, cara, a cena de revelação pique cinema, tipo, a parte dele quer, mas a parte dele também não quer. A parte dele, a Becca, não quer que isso aconteça, justamente por temer pelo Ryan, Annie, Kimiko, mas a outra parte, o Joe, quer que isso aconteça, porque ele odeia os supers, especialmente pelo que eles fizeram com a sua esposa. É literalmente o anjinho e o diabinho. Também tivemos a certeza, o câncer do Bruto absorveu o composto V e virou basicamente um ser dentro do corpo dele, conversando com o Bruto e também o salvando, como vimos no quarto episódio. O câncer tá tipo como é nesse coelho e também como vimos no episódio de The Boys Diabolical. O Eric Kripke citou esse episódio no Twitter, dando ainda mais força a essa comparação. Na animação, o câncer da senhorinha vai evoluindo ao ponto de ficar independente, ele sai da senhorinha e fica livre pelo mundo, e a senhorinha Boom tá curada do câncer. Mas aqui na série, eu acho que vai ser um pouco diferente. Tipo, ao invés do câncer sair, ele quer ou precisa ficar no corpo do Bruto. Ele não pode sair, porque se ele sair do corpo do Bruto, ele morre. Ou seja, ele precisa do corpo do Bruto para também poder sobreviver. Mas aqui, pensa comigo. Será que o câncer do Bruto tá apenas se manifestando no Joe, ou está se manifestando em ambos os lados, tanto no Joe quanto na Becca? Porque assim, pensa comigo. Se o Bruto manda criar o vírus matador de supers, que vai evoluir e matar todos os supers, ele também será afetado. Afinal, ele tá com o composto V no seu corpo, que é o próprio sangue, sabe? Ou seja, o câncer tá mandando criar um vírus que vai matá-lo. Ok, o próprio Bruto já tá dando sinais que não aguenta mais, que toparia morrer se matar o Homelander, mas ainda assim é curioso. A série ainda não trabalhou nisso, trabalhou apenas no que o vírus pode se tornar e também no desejo do Bruto, através do Joe, de criar o vírus. Mas o que vocês acham? Será que o Bruto vai ceder para o Joe e mandar fazer o vírus, ou será que ele vai ceder para Becca e arrumar um outro jeito de matar o Capitão Pátria? Acho que antes dele ceder pro Joe, se ele ceder pro Joe, ele vai ceder pra Becca. Eu acho que ele primeiro vai ali tentar falar com o Ryan, tentar se aproximar do Ryan, tentar fazer o Ryan mudar de lado, explicar pra ele o novo plano de matar o Capitão Pátria, o novo plano sem envolver o vírus, né? E por que o Capitão Pátria tem que morrer, sabe? Pra aí, se for a última opção, não tiver o que fazer, aí talvez ele ceder pro Joe. Ou talvez já direto procurar uma outra alternativa. Porque, como a Becca disse anteriormente, não adianta nada o Bruto matar o Capitão Pátria de qualquer jeito. Porque se ele fizer isso, ele vai tirar apenas um da jogada. Mas aí nisso, outro vai nascer, que é o próprio Ryan. Bom, o que vai acontecer, vamos descobrir na próxima quinta-feira, no 7º episódio, que sai quinta-feira, 4 horas da manhã, lá no Prime Video. E 1 hora da tarde, essa análise completa aqui no Good Nerd. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho pra você não poder perder. Mas enquanto esperamos o próximo episódio, aqui eu falo sobre o ator Anthony Starr, o Capitão Pátria, que felizmente não tem nada a ver com o personagem, enquanto aqui eu falo sobre a atriz Kari Fukuhara, a atriz da Kimiko, que, meus amigos, ela é a fofura em pessoa. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!